Muitas vezes, por mais que haja o melhor cuidado e tratamento do mundo, a cura nem sempre é possível. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. E eu começo o episódio de hoje reforçando que morrer por um câncer não é perder nenhuma batalha. Uma pessoa que morre por conta de um câncer, ela não perdeu nada. Ela não perdeu uma luta, ela não perdeu uma batalha, ela não precisa com que seja direcionado a ela tantos termos bélicos, termos relacionados à guerra, como se ela tivesse que ter sido uma guerreira e vencer a doença. Quem morre pelo câncer está passando pela inexplicável experiência que é viver. Inexplicável e inesperada, cheia de acontecimentos, de altos e baixos, que não está no controle de ninguém. E diante de uma perda de um ente querido devido ao câncer, muitas vezes pode ficar emoções e questionamentos e um cansaço muito específico de quem passa por esse luto. Se esse processo foi um processo longo de tratamento, onde o corpo dessa pessoa sofreu muito, passou por procedimentos muitas vezes invasivos, que traziam um pouco de vida, mas também tiravam um pouco dessa energia, dessa qualidade de estar viva. Ou às vezes aquele diagnóstico que foi tão rápido, tão breve, esse aviso de doença, tratamento e morte, que quem fica entra num turbilhão de tentar entender como foi que tudo isso aconteceu, onde começou, quais eram os sinais de que essa pessoa não estava assim tão bem saudável enquanto ela exalava a vida por onde ela passava. E com esses pensamentos, muitas vezes vem o sentimento de ter sido injusto, de ter tido uma pessoa roubada da sua existência, de ter tido uma vida que foi perdida de uma forma tão tosca, enquanto tantas outras pessoas que não mereciam estar vivas estão, não é mesmo? Eu sei que você em algum momento já deve ter pensado isso. O quanto é injusto perder pessoas tão amadas, tão especiais, com tanta vontade de viver, enquanto nós sabemos que nem sempre quem tem essa oportunidade está aproveitando dessa forma. Saiba que tá tudo bem você ter esses pensamentos, por mais que às vezes passe o auto-julgamento e autopunição na sua mente. Meu Deus, como eu sou horrível de estar pensando isso, como eu sou horrível de pensar que outra pessoa é que tinha que ter morrido no lugar dessa pessoa que eu tanto amo, porque ela não merecia tanto assim a vida como quem eu amo. Tá tudo bem você ter esses pensamentos, lembrando que você tá vivendo um luto. E o luto, ele bagunça toda a nossa vida, ele bagunça a nossa mente, né? O nosso cérebro precisa também entender o que está acontecendo, precisa se reorganizar diante de tudo isso. Eu quero que você entenda hoje também que muito provável você fez tudo o que podia, que muito provável essa pessoa também fez tudo o que ela podia com o corpo dela. Com a energia vital que restava a ela, ela deve ter se agarrado até o último momento, aquela possibilidade da cura ou aquela possibilidade de ter mais tempo de vida. Então, não foi culpa sua e não dependia de você.
Mais uma vez é a vida acontecendo de forma inesperável e inexplicada. Algumas reações comuns diante de quem passa por essa perda está muito relacionada também a essa exaustão, como eu disse no início do nosso episódio de hoje, por ter sido algo muito intenso, por mais que breve em algumas situações, mas é uma tensão gigantesca do início ao fim, de estar contra esse tempo, contra o relógio, contra células, né, que não são benignas, que se multiplicam ali e você não consegue ter acesso a isso. Mas de alguma forma é esse correr contra esse relógio da vida que está acontecendo de uma forma incompreendida. E isso pode ser muito exaustivo, principalmente agora que essa pessoa morreu, que essa pessoa não está mais aqui. Isso pode se tornar ainda mais cansativo porque você tem esse espaço, esse vazio, até para pensar mais em tudo o que aconteceu, né? O seu foco, a sua atenção agora não está mais no cuidado, na preocupação, mas está em tentar entender o que foi tudo isso, quais foram os exames, os procedimentos, qual foi a causa exata, o que poderia ter sido feito a mais. Eu entendo que você já deve ter se feito todos esses questionamentos. Isso torna tudo mais exaustivo, cansativo, além da sua rotina, que agora é outra, né? Não mais de tratamento, não mais de receber boletim médico, não mais de tentar saber qual vai ser a próxima linha de tratamento, a próxima esperança que vocês irão se agarrar. Então, entenda que você vai precisar organizar essa cabecinha, né? Essa mente, esse cérebro, esses pensamentos. E escrever pode ser uma boa sugestão nesse momento para colocar um pouco cada coisa no lugar. Escrever aquilo que você percebe que fica ressoando sobre esse período de acompanhamento, sobre esse luto, sobre essa vida de agora. Tentar entender para onde vai cada uma dessas reações, dessas emoções, desses questionamentos. Entender quem foi essa pessoa na sua vida, além do câncer, além da doença, além da morte. É comum que quando a gente perde quem a gente ama, a gente passe a girar num redemoinho de morte, né? Num redemoinho de perda. Mas essa pessoa, ela é muito além do que esse momento do luto. Existiu toda uma história antes, um sonho, ou vários sonhos e planos e risadas e brigas, que vai muito além do momento do luto. Óbvio que esse momento agora ressoa de uma forma muito mais intensa, até porque ele te separa dessa pessoa, né? Até porque ele acaba estendendo esse fio invisível aí que existe entre vocês. E boa parte desse caminho agora vai ser encontrar formas de continuar a segurar a ponta desse fio invisível, dessa conexão. Seja através das memórias do que é para além do câncer, da doença e da morte, seja através de buscar conhecer cada vez mais quem realmente foi aquela pessoa, né? Essa pessoa em vida. Quais eram os valores dela que talvez você nunca necessariamente pensou e entendeu e que agora eles vão ser muito importantes para te direcionar, né? Nesse caminho sem ela presente aqui. E nisso você pode também utilizar a escrita. Quem você percebe hoje que essa pessoa foi, o que ela valorizava, como ela lidava com o adoecimento, como ela brigava talvez também com o adoecimento ou com a vida,
quais eram os defeitos, né, ou as características dessa pessoa que não eram tão boas também, mas que inevitavelmente fazia parte de toda essa construção que ela foi. Então, no episódio de hoje, eu quero muito que você pense nisso, que quando um familiar morre, ele continua sendo a pessoa que ele sempre foi, só que agora de uma forma muito mais dentro de você, muito mais interna, muito mais simbólica, muito mais construída naquilo que você sabe sobre essa pessoa e que de alguma forma é você que vai continuar a apresentar essa pessoa para o mundo através das histórias, das memórias, através de você não deixar ela apenas no momento da história, da doença, ou do luto, ou da morte. Eu entendo que seja difícil, desafiador, mas diante da inexplicável e inesperada experiências ali da vida e acontecimentos, o que acaba nos restando é isso, né? É trazer essa essência dessas pessoas, de quem eles foram, para nos guiar de agora em diante. E eu desejo que isso seja possível no seu caminho de reconstrução ao longo da vida, por conta desse luto. Um grande e forte abraço e nos vemos no próximo episódio.